Imagine por um instante que você entra em um lugar e, sem dizer uma única palavra, todos sentem que algo mudou no ar. Não é sua roupa, não é o tom da sua voz. É algo mais profundo, quase invisível, mas impossível de ignorar. Carl Jung diria que, nesse momento, é o seu inconsciente se comunicando com o inconsciente coletivo, revelando uma força que nem você sabe que possui. E se eu te dissesse que essa força pode ser moldada, intensificada e usada para tornar você inesquecível? Há uma energia que vai além da aparência e do carisma superficial. É a presença, essa qualidade magnética que nasce quando a sua essência mais verdadeira se alinha com o que você mostra ao mundo. Jung acreditava que a individuação, o processo de integrar todas as partes da sua psique, é o que desperta essa força. Quando você se aproxima de quem realmente é, sem máscaras impostas pela sociedade, você não apenas ocupa espaço, você o transforma. Pense nas pessoas que marcaram sua vida. Muitas vezes não foi o que elas disseram, mas como você se sentiu ao lado delas que deixou uma impressão indelével. Isso é a presença agindo, silenciosa e poderosa, gravando memórias no inconsciente de quem as encontra. E o mais fascinante, essa habilidade não é um dom reservado a poucos, é uma competência que você pode cultivar, se tiver coragem de olhar para dentro e enfrentar o que realmente habita aí. O segredo não está em aprender técnicas para parecer mais confiante, mas em se reconectar com aquilo que já é seu por direito, sua autenticidade. Quando você começa a integrar suas sombras e reconhecer tanto suas virtudes quanto suas imperfeições, o mundo percebe. É como se cada gesto, cada olhar, carregasse uma verdade que dispensa explicações. Jung chamaria isso de manifestação do self, e é isso que torna qualquer um impossível de esquecer. Nos próximos minutos, você vai descobrir como despertar essa força em si. Não com truques baratos ou frases ensaiadas, mas com a compreensão profunda de como a psique humana responde a uma presença genuína. Prepare-se. Ao entender esse segredo, não será apenas sua imagem que mudará. Será a maneira como o mundo inteiro reage a você. Existe um tipo de energia que não se explica com lógica, mas que todos percebem instintivamente. Você já entrou em um ambiente e, de repente, sentiu que algo mudou só pela chegada de alguém? Não foi pelo que a pessoa disse, nem pelo que vestia, mas por uma vibração silenciosa que preencheu o espaço. Carl Jung descrevia esse fenômeno como a manifestação do inconsciente atuando sobre o inconsciente coletivo, um diálogo silencioso entre almas que vai muito além das palavras. Essa presença invisível não se constrói com artifícios superficiais, mas com a forma como o seu mundo interno se conecta com o mundo externo. Quando sua mente, emoções e essência estão em harmonia, essa energia é percebida naturalmente pelos outros. É como se cada gesto e olhar carregasse um significado que não precisa ser traduzido. Essa sintonia desperta a atenção genuína e, mais importante, cria um sentimento de conexão que permanece mesmo depois que você vai embora. Jung acreditava que a verdadeira influência acontece no campo simbólico, aquela dimensão onde nossas histórias, medos e sonhos se entrelaçam. É nesse campo que a presença se torna magnética, porque toca nas camadas mais profundas da psique. Não importa se você é extrovertido ou reservado, quando sua presença é autêntica, ela atravessa defesas e alcança o que há de mais humano no outro. Se você pensar nas pessoas que mais te marcaram, perceberá que muitas vezes não foi o que elas disseram que ficou na memória, mas sim como você se sentiu ao lado delas. Esse impacto emocional é a assinatura da presença genuína. Ela não é barulhenta, não exige atenção. Ela a conquista naturalmente, quase como se fosse um acordo silencioso entre duas almas. E o ponto crucial é: essa força não é privilégio de poucos escolhidos. Todos carregamos dentro de nós o potencial para uma presença que inspira, acalma ou mobiliza.
A questão é se estamos dispostos a olhar para dentro e descobrir quem realmente somos, porque é dessa raiz que nasce o tipo de presença que o mundo nunca esquece. Todo ser humano carrega dentro de si aspectos que prefere esconder, inseguranças, impulsos, memórias dolorosas. Jung chamou essa dimensão oculta de sombra. É a parte que, por medo ou vergonha, tentamos manter longe dos olhos do mundo. Mas o curioso é que quanto mais tentamos enterrá-la, mais ela controla a forma como nos apresentamos. É como se houvesse uma voz silenciosa moldando cada gesto e cada palavra, mesmo quando fingimos que ela não existe. A presença verdadeira não nasce quando você se livra da sua sombra, mas quando aprende a integrá-la. Reconhecer que dentro de você existe tanto luz quanto escuridão é o que torna sua energia autêntica. As pessoas percebem quando alguém não está lutando contra si mesmo, mas vive em paz com quem é. Essa integração transmite confiança silenciosa, aquela que não precisa de defesas para se sustentar. Imagine uma pessoa que não esconde suas imperfeições, mas também não se define por elas. Ela se mostra vulnerável quando é necessário, e isso, paradoxalmente, a torna mais forte aos olhos dos outros. Esse tipo de transparência desarma, aproxima e cria um tipo de intimidade que dificilmente se constrói com técnicas ou estratégias sociais. Jung dizia que a sombra não é algo a ser eliminado, mas sim reconhecido e assimilado. Ao fazer isso, você deixa de gastar energia tentando manter uma imagem artificial e passa a canalizar essa força para viver com mais intensidade. É nesse ponto que a sua presença começa a ter peso, não pelo que você mostra, mas pelo que você já não precisa esconder. E quando a sombra é integrada, nasce um novo nível de magnetismo. É como se sua energia se tornasse mais densa, mais carregada de significado. Não porque você se tornou perfeito, mas porque se tornou inteiro. E essa inteireza é sentida mesmo no silêncio. Para Jung, o objetivo final do desenvolvimento humano é a individuação, o processo de alinhar o ego, quem você pensa que é, com o self, quem você realmente é. É quando você se torna uma expressão viva da sua essência, sem precisar provar nada a ninguém. Nesse estado, a presença deixa de ser esforço e passa a ser consequência. O self não é apenas a soma de qualidades e defeitos, é a totalidade da sua experiência, a força silenciosa que guia suas escolhas mais profundas. Quando você vive a partir dele, cada gesto e palavra carregam um peso simbólico que ressoa com o inconsciente coletivo. É como um farol. Ele não precisa gritar para ser visto, apenas brilha, e isso é suficiente. Muitas pessoas passam a vida tentando construir uma imagem aceitável para os outros, mas essa busca incessante as mantém presas a um papel. O verdadeiro magnetismo vem quando você abandona o personagem e assume a responsabilidade de ser quem é, mesmo que isso incomode ou desafie expectativas. Esse é o ponto onde o ego deixa de competir com o self e começa a servi-lo. E quando isso acontece, algo extraordinário surge. Sua presença se torna tão natural que atrai sem esforço. Não se trata mais de convencer ou conquistar. As pessoas são atraídas pela sua coerência interna, pela sensação de que você é um reflexo fiel da sua verdade. O magnetismo do self é silencioso, mas impossível de ignorar. Ele não depende de elogios, aprovação ou destaque. Ele existe porque você existe, inteiro, consciente e conectado com a própria essência. Embora a presença genuína não seja algo que se simule, existem práticas que ajudam a revelá-la. Uma delas é a atenção plena, estar totalmente presente no momento, sem deixar que sua mente fuja para o passado ou o futuro. Quando você está verdadeiramente aqui e agora, as pessoas sentem isso e respondem de forma diferente. Outra prática essencial é a escuta profunda. Jung acreditava que ouvir com o coração aberto cria um campo de confiança onde o outro se sente visto e validado. E quando alguém se sente verdadeiramente visto, a conexão é instantânea. Também é fundamental o exercício de autoobservação.
perceber suas reações, suas expressões corporais, o tom da sua voz. Não para controlá-los obsessivamente, mas para entender o que eles revelam sobre seu estado interno. Pequenas mudanças na postura, no olhar ou no ritmo da fala podem transmitir muito mais do que palavras ensaiadas. Histórias também são ferramentas poderosas. Quando você compartilha experiências reais e significativas, está convidando o outro a entrar no seu mundo interno, e é nessa partilha simbólica que a presença ganha profundidade. Como Jung dizia, quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. A cada prática você não está criando uma presença, mas sim removendo as camadas que a escondem. O resultado é um campo energético mais limpo, coerente e magnético. A verdadeira presença não se mede pelo tempo que dura um encontro, mas pelo rastro que ele deixa. Jung entendia que, quando tocamos o inconsciente do outro, criamos símbolos e memórias que continuam vivos, muito depois que nos afastamos. É como plantar uma semente que germina no silêncio. Esse impacto não é resultado de manipulação, mas de autenticidade. Quando você vive alinhado com seu self e integrado à sua sombra, cada interação se torna uma oportunidade de transformação mútua. Você não apenas influencia, você inspira. E essa inspiração não precisa de grandes gestos. Às vezes, um olhar firme, uma palavra sincera ou até o silêncio compartilhado podem criar um momento inesquecível. É aí que sua presença deixa de ser percebida apenas como agradável e passa a ser reconhecida como transformadora. O mais poderoso é que esse efeito não tem prazo de validade. As pessoas podem até esquecer detalhes da sua aparência ou das suas falas, mas lembrarão da sensação que tiveram ao seu lado. E essa lembrança é o que as conecta a você em um nível que transcende tempo e distância. Ao compreender e cultivar essa força, você não apenas se torna inesquecível, você se torna parte da história interna de quem cruza o seu caminho. E esse é o tipo de legado que nenhuma circunstância pode apagar. E talvez agora você perceba que o verdadeiro poder da sua presença não está em aprender novas técnicas para impressionar, mas em se lembrar de quem você realmente é. Como Jung nos ensinou, quando as máscaras caem e a sua essência se revela, você não precisa mais conquistar a atenção, ela simplesmente vem até você. A energia que você emana passa a falar mais alto do que qualquer discurso, e as pessoas sentem isso, mesmo que não consigam explicar. Cada encontro que você tiver a partir de hoje pode se tornar uma oportunidade silenciosa de marcar profundamente alguém. Porque a presença não se mede pela quantidade de palavras ditas, mas pela intensidade de quem você é quando está ali, inteiro, sem distrações. Quando você se coloca por completo, o outro sente, e esse é o tipo de marca que o tempo não apaga. Lembre-se, integrar suas sombras não é um processo fácil, mas é o único caminho para uma autenticidade magnética. É enfrentar partes de si que você preferiria esconder e ainda assim escolher mostrá-las ao mundo com coragem. Quando você faz isso, algo muda não só em você, mas também na forma como as pessoas se sentem ao seu redor. Essa é a verdadeira presença, não perfeita, mas real. Então, a partir deste momento, caminhe com a consciência de que você carrega um campo invisível que molda como o mundo reage a você. Use-o com responsabilidade, com empatia, com a intenção de deixar cada pessoa melhor do que quando você a encontrou. Esse é o legado mais poderoso que você pode construir, um rastro de impacto que permanece, mesmo quando você não está mais presente fisicamente. Se essa mensagem ressoou com você, compartilhe nos comentários o que significa para você ter uma presença inesquecível. Quero ler suas experiências e reflexões. E se você quer continuar mergulhando em conteúdos como este, inscreva-se no canal, ative as notificações e curta este vídeo. Assim, você se mantém conectado e não perde as próximas conversas profundas que podem transformar a maneira como você se vê e como o mundo vê você.